os óbitos, e a gente não pode ficar falando "e daí?". A gente tem que apoiar esse momento agora que nós estamos vivendo. Beleza. Meu amigo Paulo Silva, eu vou ter que fazer aqui de novo a introdução, porque parece que a nossa técnica disse aqui que parece que cortou o som na transmissão. Então, mais uma vez, galera, muito boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mais uma vez, é um grande prazer receber cada um de vocês nessa transmissão de quinta-feira que a gente vem fazendo todas as semanas. A gente tem trazido aqui pessoas de muita qualidade para fazer o debate público, e hoje não é um dia diferente. Hoje a gente está trazendo aqui um grande amigo meu, cria da Cidade de Deus, cineasta, produtor cultural, que é o Paulo Silva. Ele tem uma obra aí diversificada, tem curtas-metragens, tem longa, tem uma obra muito interessante, é um cineasta carioca, né? E a gente vai falar um pouco aqui do dia a dia da cultura, das dificuldades do cinema, e também a gente vai tentar aqui apontar algumas soluções, né? Eu costumo dizer que os progressistas eles têm um defeito de fabricação. A gente faz muito balanço sobre as coisas, faz muito diagnóstico, e algumas vezes a gente esquece de apontar soluções. E a gente sabe que a população ela quer escutar da gente quais são os caminhos, quais são as soluções que a gente tem para propor. Então, o Paulo já fez uma introdução aí, como vocês viram, já falou um pouquinho sobre algumas coisas, já deu uma introduzida no tema. E eu vou começar, Paulo, falando contigo aqui o seguinte: a gente aqui tenta ser o mais informal possível, então sinta-se literalmente aí onde você está, na sala da sua casa. E eu estou aqui na sala da minha. Na verdade, eu estou aqui na sala da casa da minha mãe. Então, vamos começar o seguinte. Cara, como é que é para um cara, naquele momento, para um jovem da Cidade de Deus, como é que foi essa experiência de se apaixonar e trilhar o caminho do cinema? Né? O cinema que muitas vezes, a gente olha ali pela telinha, vê ali o cinema de Hollywood, né? Vê aqueles atores muito distantes, muito importantes, né? Os prêmios, o Oscar, toda aquela premiação envolvida do cinema. E como é que foi essa trajetória? Eu conheço um pouquinho, mas queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é para um cara da Cidade de Deus, um garoto que estava ali na Cidade de Deus, construir uma trajetória no cinema? Olha, Everton, primeiramente eu tô na minha varanda, né? Eu não tô na minha sala, estou na minha varanda. Minha varandinha aqui corre um ventinho gostoso. Na verdade, foi muito difícil, né? Eu comecei a gostar de cinema na década de 70 para 80, quando não existia o digital, não existia a, a vontade, existia a vontade, mas não existia uma capacidade muito grande. E logo em seguida, acho que uns 4, 5 anos depois, até menos, veio o vídeo e as câmeras portáteis de vídeo, que eram VHS, né? Antigas VHS. E ali começava uma transição do cinema mundial, de uma maneira geral, para uma portabilidade que levou não só a mim, mas muitos outros jovens. Eu já entrei no cinema velho, já estava com 35 anos, já tinha medo de socialista, já estava longe. Mas muitos jovens começaram em 2002 para 2003, quando o cinema realmente começou a ser um cinema digital, um cinema altamente de qualidade e que não deixou nunca de ser cinema, porque cinema é linguagem, cinema não é a portabilidade que você está usando. Você pode fazer um filme num celular e ele ser um filme de cinema porque você vai usar a linguagem de cinema. Isso é importante a gente entender. Às vezes a gente não entende a linguagem. Eu vou citar aqui só para dar um exemplo rápido, né? Tem países na África que estão fazendo muito filme digital, sendo que, se você prestar atenção, o filme tem toda uma linguagem de novela e não de cinema. A linguagem muda, a forma muda, o formato muda.
Então, a gente tem que pensar sempre nessa questão da linguagem, né? Antes de mais nada. Mas é muito difícil. Eu galguei caminhos tortuosos, tristes, porque as pessoas diziam que eu nunca ia conseguir chegar onde cheguei. Tem um grande amigo meu, Barcelos, né? Fernando Barcelos, também começou comigo no audiovisual, lá da Cidade de Deus, gente finíssima, trabalhou em vários projetos, principalmente da CUFA e do AfroReg, e ele dizia uma coisa muito interessante. Hoje, as pessoas me conhecem, veem minha obra, me conhecem minha trajetória de audiovisual, de trabalho e tudo mais, e querem ser o Paulo. O problema é que eles não querem passar o que o Paulo passou para chegar onde chegou. É muito difícil a caminhada. Não é uma coisa simples. Já é difícil para os grandes produtores, para os grandes cineastas. Imagina para a gente que vem de periferia, que às vezes precisa vender uma garrafa para ganhar R$ 1 para comer no restaurante popular para poder fazer a escola. É triste. Às vezes, para pagar uma passagem, não tem um dinheiro, pede emprestado. É muito mais complicado. E me diz o seguinte, Paulo, me diz uma coisa aqui. Nessa tua trajetória, cara, eu sei que tiveram alguns espaços que foram importantes na tua construção, que garantiram, inclusive, as primeiras oportunidades para você se qualificar nessa linguagem, que é uma linguagem totalmente, como você mesmo disse, que é uma linguagem diferente. Você teve que se qualificar. E eu sei que tiveram algumas organizações que foram importantes nesse sentido, né? Salvo engano, você começou a ter contato com alguns cursos de audiovisual ali na CUFA. Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a importância de organizações sociais, né? E até mesmo do governo, né? Deles investirem em territórios populares para garantirem que a garotada do território popular ela não tenha só como única oportunidade, de repente, o que é muito legal, mas eu sou apaixonado pelo samba, mas somente ser um garoto que vai tocar na bateria da escola de samba, embora isso seja muito honroso e faz parte da nossa cultura, da riqueza cultural brasileira, mas muitas vezes me parece que a única opção que é dada para o garoto do território popular é ele ser ali da bateria da escola de samba ou ele participar de uma roda de capoeira, muitas vezes, e não lhe é permitido sonhar, como você mesmo falou, com outras artes, né? Você está falando do cinema, mas de repente da música clássica. Não que isso seja mais ou menos importante, mas eu digo a garantia de um repertório mais amplo para essa juventude dos territórios populares. Então, como é que você vê a importância do trabalho que as organizações do terceiro setor fazem nesse sentido, garantindo oportunidades para acesso a outras linguagens e aí especialmente para o cinema? Essa agenda, principalmente de levar a arte para as comunidades, para os guetos, para as favelas, para os morros, isso esteve muito na época do governo PT. Um governo de esquerda que democratizou, de uma certa maneira, a arte. Eu me lembro que você não precisava sair da sua comunidade para poder fazer os cursos, principalmente de audiovisual. Eu fiz todos... não, desculpe. Só a escola de cinema é que eu fiz em Botafogo. Fora isso, os outros cursos de audiovisual, todos eu fiz na minha própria comunidade. O Cinemaneiro, o AfroReg tinha um trabalho maravilhoso, ainda tem, está um pouco reduzido, mas tem um trabalho maravilhoso na comunidade deles. Eu acho que a importância tinha que ser vista com outros olhos. É muito difícil, você sabe disso, você faz parte de um partido cujo os seus fundadores foram uns grandes incentivadores da educação e da cultura nesse país, através dos CIEPs. E você sabe muito bem que levar a cultura, seja ela qual for, seja a audiovisual, seja a literatura, seja a arte plástica, ela demanda
um certo investimento de vários setores, né? Vários setores. A gente fala do público, mas também o privado tem a sua participação nisso. E eu acho que toda essa desconstrução que aconteceu com o desmonte, com o desmantelamento do Ministério da Cultura, principalmente, deixou desprotegido toda essa população, tanto do Rio de Janeiro quanto de outras cidades, do Grande Rio, São Paulo e Grande São Paulo, que, nesse momento, se fragilizaram culturalmente falando, no sentido de que não tiveram a chance e a oportunidade de conhecer uma arte diferente, por exemplo. Legal. Eu acho que ainda falta... Fala. Desculpe. Eu acho que ainda falta a gente se mobilizar e fazer vários projetos, né, para audiovisual, principalmente para a Baixada Fluminense, principalmente para as favelas do Rio de Janeiro, de forma que possa levar não só audiovisual, artes dramáticas, artes plásticas, literatura, conhecimento. A gente tem que entender que a arte e a cultura são conhecimentos. Às vezes você não vai sair um artista, você não vai formar um artista, você vai formar um cidadão, uma pessoa que vai ter um conhecimento diferente da vida em relação ao que é a arte. Não, com certeza. Eu te pergunto isso, cara, porque, assim como você, eu também nasci eu também sou cria, né? Nasci e vivi ali até mais ou menos a minha adolescência, até uns 14 para 15 anos de idade, num território popular. Eu nasci no Morro da Mangueira, né? Na favela da Mangueira, e conheço muito bem a dificuldade da juventude, principalmente, né? E especialmente a juventude que está numa posição de vulnerabilidade, né? Então, muitas vezes naquele território, eu sempre costumo, quando eu faço palestra para jovens e tal, eu costumo dizer o seguinte: muitas vezes lá o pessoal conhece aquele território pelos belos versos, né, cantados nos belos sambas da Verde Rosa, né? Mas conhecem muito pouco da realidade difícil daquela comunidade, daquela população que vive ali. E eu sempre imaginei como seria diferente se aquela garotada, principalmente, se ela tivesse oportunidade de fruir outras opções para a sua vida, né? Do ponto de vista do emprego, logicamente, porque a gente precisa criar emprego, renda, mas principalmente no momento da sua formação, que lhe fosse garantida e ofertada um cardápio, né, mais diversificado de opções, principalmente na questão da cultura. E durante muito tempo eu trabalhei com jovens, você sabe disso, eu fiz parte de uma organização de jovens, grande parte da minha vida, da juventude socialista, e eu sempre percebi o potencial que a cultura tem na transformação da vida dos jovens, né? Ele começa a mergulhar no caldeirão de cultura, ele começa a conhecer as coisas, conhecer novas realidades, conhecer o mundo, né? Conhecer as artes. Pô, eu nunca vou esquecer, Paulo, o dia que eu, numa excursão do colégio, eu tive a oportunidade de visitar uma exposição. Tá dando para escutar? Legal? Eu nunca vou esquecer quando eu fui numa exposição do colégio e eu tive ali a oportunidade de conhecer as esculturas do Rodin. E tinha uma escultura em especial que me chamava muita atenção, que era a figura do pensador, né? Que ele ficava ali numa... E outras exposições que me foram permitidas. A própria musicalidade, né? A gente sabe que muitas vezes a garotada nas áreas populares ela tem acesso ali ao funk, tem acesso ao samba, mas muitas vezes ela não conhece outro tipo de realidade musical. Eu mesmo me tornei um apaixonado por música de câmara e também por jazz já há alguns anos atrás. Eu já era adulto, assim, quando eu comecei a conhecer um pouco mais a questão do jazz. E hoje eu sou um grande apaixonado, assim. Eu escuto funk pra caramba, eu escuto samba, mas eu sou, assim, verdadeiramente muito apaixonado pelo jazz. Talvez se eu tivesse conhecido essa matriz musical lá atrás, talvez, quem sabe, hoje eu não fosse músico, pudesse viver da música. Então, assim, eu acho que
falta uma oferta maior de oportunidades culturais nesses territórios populares. E eu sempre te admirei muito, porque você sempre se mostrou um batalhador e foi construindo e costurando, né, essa tua trajetória e hoje que te permitiu hoje ser um cineasta destacado, um produtor cultural destacado. Então, assim, eu acho que essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. Se não conseguir enfrentar através do governo, que enfrentemos através de iniciativas, através das organizações do terceiro setor, né, da sociedade civil de uma forma geral, mas eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa mergulhar muito, né? A gente que vive hoje um momento muito difícil no Brasil, especialmente aqui no nosso Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive um momento de falta de sorrisos nos rostos, né? Acho que o carioca perdeu um pouco a sua alegria. A gente hoje vive um momento governado por Witzel, Crivella, Bolsonaro. Então, um momento muito triste para o nosso povo, que é um povo tão gentil e alegre. Eu acho que a cultura pode ser um caminho para a gente trilhar de novo a conquista desse sorriso no rosto que é tão típico do carioca, especialmente nos territórios populares, que a gente sabe que o impacto da violência e agora também da violência provocada pela pandemia é um impacto muito grande. Então, eu queria também te perguntar agora, cara, o seguinte: você que é um cara experimentado, que batalhou, que construiu um caminho aí na batalha, como é que está hoje a realidade para fazer cinema na nossa cidade? Quando eu digo hoje, não estou dizendo agora na crise, não. Estou dizendo nesse último período, especialmente esse período iniciado aí nesse governo alucinado de extrema-direita, que é o Bolsonaro. Como é que está para fazer cultura e, principalmente, como é que está para fazer cinema? Antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer uma parte do que você falou. Realmente está faltando disponibilizar para os nossos jovens, todos os jovens, mas principalmente aqueles que estão no estado de vulnerabilidade, um cardápio, né, cultural e artístico melhor. O cara já faz funk na favela e canta samba, tá bom pra caramba. Não, não é isso, não. O cara tem que conhecer mais a vida, tem que ir a museus, né? Tem que conhecer o que é a arte pura em si, até uma tela, saber decifrar aquela tela na frente dele. Enfim, eu acho que você tem razão. Precisamos abrir esse cardápio. E eu acho que essa próxima legislatura que vem agora, não sei se o TSE já votou ou não, ou se o Congresso já adiou as eleições, mas nessa próxima eleição a vereadores do Brasil inteiro, pense também nisso. Porque a partir das cidades que a gente começa a pensar um país. Isso é importante. Agora, quanto ao que você anda capengando desde a saída da Dilma e o começo do Temer, com o desmonte, primeiro, do fundo setorial, toda a equipe do fundo setorial e da Ancine, né? Esse desmonte hoje está se refletindo no governo Bolsonaro e eu não preciso dizer muita coisa. Há poucos dias agora, na verdade foi ontem, né, há poucas horas, a ex-secretária de audiovisual, de cultura acaba de pedir a sua demissão, mas já estava sendo fritado, todo mundo sabia disso. Ficou 2 meses na pasta, não fez absolutamente nada, ficou lá enrolando, e nós vemos que essa pasta, que é tão importante, que é a pasta de Ministério da Cultura, foi rebaixada para a secretaria. Então, já começamos a ter aquela preocupação. Se não é ministério, certamente não tem uma verba suficiente para se fazer todo um trabalho que é necessário. O desmonte que foi feito ao Ministério afetou grandemente a pasta do audiovisual, a Secretaria de Audiovisual do Brasil. As coisas, só para você ter uma ideia, as coisas já vinham devagar na época do Temer. A partir da eleição do Collor, paralisou, a produção audiovisual ficou praticamente entre
o 10 e o 0, não saía disso, não chegou a 100% mais. Nós, brasileiros, produzíamos por ano mais de 180 filmes. Isso eu estou pautado dentro da OCA, né? Observatório de Cinema Nacional, que em 2017, que saiu o resultado de 2018, foram 189 filmes. Em 2019, esse número caiu para 150, se não me engano, 160. E, através da pandemia, né, temos aí, saiu o resultado de 2019, no qual caiu bastante a quantidade de filmes, embora não tenha caído muito, pelo fato de que havia uma grande produção estocada de filmes, séries, produtos audiovisuais em geral, que eu estou falando. Tanto para TV como para cinema, tinha um grande produto, uma grande quantidade estocada de filmes e produtos audiovisuais. Esses produtos eles já foram colocados para fora. Eu abri ontem a OCA e vi que a paralisação do Covid colocou em xeque-mate o fundo setorial nesse momento. O fundo setorial é um fundo que geralmente arrecada entre 700 e 800 milhões de reais. Esse dinheiro é revertido todo para o audiovisual, na forma de produções. Com isso, da onde vem esse dinheiro, Paulo? Geração de renda e trabalho, porque da onde que vem o recurso que compõe o fundo? Da onde que vem o recurso que compõe o fundo setorial? Não, desculpe. Da onde que vem o recurso que compõe o fundo setorial? O fundo setorial ele é composto por impostos pagos no ticket, né? Quando você vai ver um show, você já pagou o fundo setorial. Quando você vai no cinema, já pagou o fundo setorial. Ele é autogerido, né? Ele se auto-arrecada. Quando você vai fazer teatro, mesma coisa. Tem um fundo especial para o teatro, inclusive. Legal. E aí nós temos uma arrecadação muito grande. E eu tive um insight, logo no começo do governo Bolsonaro, que a primeira coisa que ele falou é que estava sem dinheiro, não havia recurso. E segundo, ele começou a desmontar todo o projeto que existia na Ancine. Eu achava, e eu ainda acho isso, que ele está querendo pôr a mão nesse fundo. Como esse dinheiro é carimbado, essa verba é direcionada ao audiovisual, ele não está conseguindo. Mesmo assim, eu acho que todos os projetos que o Temer paralisou no fundo setorial em 2018, não foi isso? Isso, foi em 2018, ele paralisou para fazer uma limpa no fundo setorial. Ele falou que havia muitos roubos e tal, não sei o quê, fizeram uma grande auditoria. E isso paralisou todos os projetos que estavam lá esperando arrecadar. Ele conseguiu pagar uma parcela, o governo Bolsonaro conseguiu pagar uma parcela em 2019 e tem muita gente ainda de 2018 que esse ano parece que vai ser liberado dinheiro. Isso até agora não foi efetivamente feito. A Regina Duarte estava fazendo um projeto, parou, simplesmente porque ela saiu, mas ela estava fazendo um projeto para liberação das obras que já estavam bem avaliadas, pontuadas, e já estavam na fila para receber o dinheiro do fundo audiovisual. Só que agora, com a saída dela... com a saída dela vai piorar o quadro, né? Com a saída dela vai piorar o quadro, né? É um governo muito confuso, né, cara? O tempo todo um troca secretário, troca ministro, né? Não tem um rumo, né? Literalmente um governo sem projeto de país. Eu queria aprofundar esse debate contigo, já que a gente está aqui na cidade do Rio de Janeiro, e eu acho que, como você falou, a gente tem que começar a pensar o Brasil olhando um pouco para o nosso entorno mais imediato, que é a nossa cidade. E eu queria que você também falasse um pouquinho
desse momento que a cultura do Rio de Janeiro vive. E o que em âmbito da prefeitura, por exemplo, ou do governo do estado, pode ser feito pode ser feito, ou se tem sido feito, ou se não tem sido feito, para, de alguma forma, fomentar a cultura e aí, mais especificamente, fomentar a produção audiovisual e de cinema. Tem alguma coisa que pode ser feita em termos de cidade, de município, e está acontecendo, não está acontecendo? Como é que está o panorama aqui da nossa cidade? O Crivella foi do mesmo caminho do Bolsonaro, né? Ele simplesmente paralisou todo o trabalho da Rio Filmes, que é uma referência, inclusive nacional, né? É da cidade do Rio de Janeiro, mas é uma referência nacional. A Rio Filmes foi criada pelo César Maia quando houve o desmonte, quando o Collor desmontou a Embrafilme. E aí necessitava-se de uma distribuidora, né, de cinema para que se fosse feito, dado continuidade aos filmes que já estavam, inclusive, prontos. Muitos já estavam prontos. E a Rio Filme foi criada a partir disso. A Rio Filme hoje não está fazendo absolutamente nada. A Rio Filmes hoje apenas tem projetos. Eu soube disso porque eu sou suplente do Conselho de Cultura do município do Rio de Janeiro, na pasta de audiovisual. E eu estou sabendo que a paralisação também do Covid, claro, mas antes disso até, né, no primeiro mandato do prefeito, ela não teve nenhuma eficácia para a produção audiovisual. Só para citar o que poderia ser feito, só para citar. Aqui, em Niterói, a prefeitura conseguiu fazer um projeto 2 anos seguidos, e fomentou dinheiro através do Fundo Audiovisual do FSA, né, do Fundo Setorial do Audiovisual, para produções, primeiro dentro de Niterói, fomentando assim e alavancando a cultura niteroiense, e também do Estado. Algumas partes do editais contemplavam produções que fossem produtores de fora da cidade, mas que fossem feitos lá, dando assim também um ar do que é o audiovisual de uma maneira geral, porque ele movimenta, aonde ele está sendo feito, ele movimenta também a economia. Não só a questão da empregabilidade e do trabalho para as pessoas, mas também do movimento da economia. Não foi feito nada disso no Rio de Janeiro. Houve-se uma queda de braço, primeiro, com o conselho que havia no momento. Esse conselho foi desfeito, foi feito novas eleições. O conselho que assumiu está patinando. Eu falo isso de cadeira. Está patinando, está tentando fazer com que o fundo que foi criado agora, o Fundo Municipal de Cultura, também contemple os produtores das áreas mais carentes. É uma briga de foice no meio disso tudo, porque é um dinheiro que, me parece, vai chegar na casa de quase 50 milhões por ano. Não me pergunte como ainda é essa arrecadação, porque eu ainda não sei. A única coisa que eu sei é que esse primeiro ano o fundo vai ser fomentado pela própria caixa da prefeitura. Depois disso vai haver uma arrecadação, que eu não sei exatamente como é que vai ser ainda. E também, na verdade, acho que nem eles sabem como vai ser ainda, que vai fomentar esse fundo. Esse fundo. Que a Legal. proposta é até boa, Everton, desculpe. A proposta é até boa. É para que se fomente não só a cultura carioca, mas também se fomente toda a estrutura da economia criativa do Rio de Janeiro. A proposta é boa, agora falta também dar o alavanque inicial sobre isso. Não, legal saber disso. E agora você tocou em 2 questões aí que para mim são estratégicas, né? O tema da nossa live, da nossa transmissão aqui, ao vivo,
como que o cinema pode ajudar a cidade do Rio de Janeiro. E aí você tocou em duas questões aí, que é criar renda e gerar emprego. A indústria criativa, né, o cinema faz parte da indústria criativa, o cinema, o audiovisual, de forma geral, a cultura, né, ela é produto do que se chama hoje em dia da indústria criativa, que é a lógica, é uma nova lógica econômica de criar riqueza, criar emprego, criar renda, né, a partir da criatividade. Então, partindo dessa palavrinha, criatividade, eu acho que o Brasil ele passa a ter um verdadeiro canhão na sua mão, e o Rio de Janeiro principalmente. Porque se tem um povo que é criativo, é o povo brasileiro, é o povo carioca. Então, tenho certeza que essa pode ser uma das grandes indústrias do novo século. Eu sei que ela já vem gerando riqueza e renda e emprego em muitos lugares do mundo. Qual é o impacto dessa indústria, principalmente a partir do audiovisual aqui na nossa cidade, Paulo? Eu não sei se tu domina esses números, né? Mas o cinema, o audiovisual, né? Eles têm um grande potencial de geração de riqueza e criação de empregos. Isso acontece, isso é estimulado? Você tem ideia de quantos empregos sejam criados hoje através dessa indústria aqui no Rio de Janeiro? Quanto que isso impacta, por exemplo, na produção de riqueza aqui para a nossa cidade? O Rio de Janeiro, principalmente do final da década de 90 para começo de 2000, já era citada a cidade que mais movimentava a indústria do audiovisual. E não é para menos. Nós perdemos essa posição em São Paulo. Não era para menos, porque só aqui no Rio de Janeiro nós temos 3 polos audiovisuais. Nós temos o polo audiovisual, que era do Estado, agora passou para o município, se não me engano, da Barra da Tijuca, de polo de cinema e vídeo, Belardo Bueno, que são 8 estúdios maravilhosos, grandes, bonitos, com logo na descida da linha amarela, gerados e tudo mais. Nós temos a REC 9, que pertence à Record, aqui no Rio de Janeiro, e nós temos o Projac, que é considerado o maior local da América Latina de produção audiovisual, né? das Américas, né? Da América do Sul e toda a América Latina. A produção disso tem gerado impacto. Só esses 3 polos que eu citei diretamente geravam, né? Agora estão parados, mas geravam aproximadamente empregos diretos. Eu estou falando de emprego direto, não estou falando de emprego indireto. De empregos diretos, mais de 8 mil. Esses 3 polos juntos. Fora os empregos indiretos. As produções audiovisuais, e nós já chegamos a ter no Rio de Janeiro, cerca da cidade, não estou falando do estado ainda, estou falando de cidade. Na cidade do Rio de Janeiro, chegamos a ter aproximadamente mais de 80 filmes sendo feitos ao mesmo tempo, durante um ano inteiro. Cada filme gera aproximadamente cerca de 80 empregos a 102, dependendo do tamanho da produção, dependendo. Há filmes que geram até menos que isso. Tá? Que geram uns 20 empregos, 30 empregos. São aqueles produtores independentes, mas os grandes produtores chegam a gerar esse tipo de economia, de empregabilidade que eu estou falando. Não estou falando nem na questão, né, de economia, de circulação e tudo mais, porque esse pessoal recebe e vai gastar, óbvio, né? Tem toda uma questão econômica envolvendo isso. As compras de equipamentos, as logísticas de tudo isso, inclusive desses polos audiovisuais, a logística deles para levar equipamento, trazer equipamento. A cidade do Rio de Janeiro, na década de 70, tinha mais de 200 grandes produtoras.
Na década de 70, nós tínhamos mais de 200 grandes produtoras. De grandes que eu estou falando, de grandes para média, que movimenta, pelo menos por ano, coisa de 5 a 6 milhões na sua gestão total. E uma coisa muito legal também, Paulo, só te permite um adendo aí. Uma coisa que eu acho muito legal também na indústria do audiovisual e do cinema, principalmente, né? Cinema, até a novela e tal, mas o cinema é muito legal nisso, que é o efeito indireto que ela gera para a cidade. Porque você tem ali, né, os empregos criados diretamente, né, na produção do filme, na distribuição, enfim, né, que são próprios dessa indústria. Mas, por exemplo, quando você expõe as imagens da cidade por todo o Brasil e pelo mundo, você faz com que as pessoas queiram conhecer esses lugares, né? Então, você acaba fomentando também muito a indústria do turismo, que é o que acontece muito com o cinema americano. As pessoas estão acostumadas a ver o dia inteiro o cinema americano, observam o dia inteiro as paisagens americanas e depois querem conhecer aqueles pontos ali que eles viram nos cinemas, né? Então, você vê lá uma série de locais que as pessoas, sem nunca terem ido, elas conhecem e elas constroem o desejo de visitar por conta de terem visto aquilo ali no cinema em algum momento das suas vidas. Então, o cinema também produz essa mágica, né? Que é a possibilidade das pessoas, para além da sua própria indústria, ela acaba beneficiando aí indústrias outras, como, por exemplo, a questão do turismo, né? Isso aí é o ganho cultural, né? A gente está falando até agora de geração de renda, emprego, mas o ganho cultural é muito maior. Eu vou te dar aqui uma curiosidade muito interessante. A terceira cidade mais filmada ou comentada em um filme no mundo é a cidade do Rio de Janeiro. Olha, o Brasil que bacana. Está entre os países que mais são citados em filmes estrangeiros. Essa relação de ganho cultural, porque isso não é um ganho físico, né? Isso traz para cá um outro ganho, que é o ganho da indústria turística. Porque o filme cita o país na Europa, o filme cita o país nos Estados Unidos, isso gera no espectador uma vontade de conhecer aquele local, né? A cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro e tal, aí são as mais citadas entre as cidades do mundo todo, como Nova York. Nova York tem um poder de turismo muito grande, porque é citada em vários filmes, é a cidade mais citada em filmes no mundo todo. Sim. E uma das mais filmadas. A cidade do Rio de Janeiro já foi uma das 3 que foi mais filmadas, inclusive. Ou seja, filmes que tinha um ambiente da história, se passava dentro do dia. Se a gente for englobar isso aí, novela, isso aí vai, né, para uma dimensão maior ainda. Isso é uma coisa que eu já percebo há algum tempo, né? E às vezes a gente até tem uma visão mais crítica sobre o processo das novelas, né? A gente muitas vezes fala ali que a novela acaba entorpecendo, de certa forma, a sociedade, né? Traz uma mensagem, às vezes, que deturpa a realidade social. Então, às vezes eu mesmo reproduzi muito isso, mas a gente, às vezes, não percebe determinadas coisas como isso, né? O fato de, por exemplo, a Rede Globo estar no Rio de Janeiro e ter aqui, na cidade do Rio de Janeiro, seu cenário utilizado, né? Certamente é o cenário mais utilizado aqui para as suas novelas, faz com que a cidade do Rio de Janeiro tenha uma exposição nacional e internacional muito grande, né? E isso acaba fomentando também e produzindo riqueza para o nosso povo, para a nossa gente. Eu vou pedir aqui, Paulo, só rapidamente para a nossa técnica aqui, o Luiz, que está... Galera, a gente tem um técnico que fica aqui falando com a gente no off aqui. Eu vou pedir só para ele me dizer o número que eu tenho que falar para o pessoal salvar e me avisar aqui quanto tempo falta, que eu estou só na nossa telinha aqui, eu estou sem saber aqui o tempo que a gente tem ainda. Então, deixa eu te perguntar mais o seguinte, Paulo. Como é que você acha que a gente hoje poderia
fomentar mais a questão da indústria criativa, porque você, além de ser um cineasta, você é um produtor cultural. Como é que a gente pode fomentar mais essa indústria criativa aqui na nossa cidade? E qual o caminho, qual é a importância que o cinema pode ter para apresentar um novo momento para a nossa cidade pós-pandemia? São duas perguntas aí muito enroladas, mas é isso. Qual é o caminho que o cinema pode ajudar a gente na nossa cidade e qual é o caminho também que o cinema pode produzir aí, pode garantir que o Rio de Janeiro tenha dias melhores pós-pandemia? Beto, eu tenho um sonho. Esse sonho é de que um dia o espectador brasileiro vá assistir realmente os filmes brasileiros. Nós não temos uma cultura que deveria, na minha opinião, eu conversei muito uma vez, ele já era senador, Darcy Ribeiro já era senador naquela época, estava muito doente, vivia mais aqui no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes com ele sobre isso, que se incluísse dentro das escolas a arte audiovisual. Não como currículo, não tem necessidade de ser como currículo, né? Mas que ela fosse uma constância. Se passasse curta-metragens para crianças, estou falando crianças, né? No ensino, ainda lá no ensino fundamental, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, que se passasse filmes mais conceituados aí para a turma já no segundo no ensino médio, que escolas, não todas, mas algumas escolas tivessem, por exemplo, cineclubes funcionando normalmente, entendeu? Normalmente, que tivessem algumas... Tá me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tá. Que tivessem uma ação maior em relação ao Baixou um pouquinho aqui, entrou uma ligação aqui para... Que tivesse uma relação maior com o audiovisual, a própria escola. A educação, e o Darcy falava isso para mim muito, e eu concordava com ele, tem que andar de braços dados com a cultura, e não separada. Cultura não tem que ser uma coisa e educação outra. As duas têm que andarem juntas. Educação é muito importante na vida do ser humano como projeção de vida. E a cultura é esse entendimento do que ele pode alcançar sendo um grande, sendo um entendedor da cultura como meio geral. Eu acho que a minha opinião seria justamente essa. O que nós podemos fazer? Incentivar, desde o primeiro momento, não só o audiovisual, não só cinema, porque eu sou apaixonado por ele, mas também todas as leques de cultura caiu agora, ficou ruim. Alô, voltou? Você desligou aí, Tô aqui. Hein? Voltou. Tô aqui. Tá me ouvindo? Tô. Então beleza. Existe todo um leque que a gente poderia abrir, primeiro, para o conhecimento, né? Formar um público, não só para cinema, para teatro, para todos os meios de educacionais, a todos os meios artísticos, dentro da linha educacional. E outra coisa que a gente poderia fazer, com todo o aparato que existe... Você está me ouvindo aí? Eu não estou te vendo mais. Estou ouvindo. Não está me vendo? Eu não tô... agora voltou. Eu não estava te vendo. Com todo o aparato que nós temos, a cidade do Rio de Janeiro tem, era justamente trabalhar mais a indústria criativa de forma objetiva, né? Foi agora criado o fundo municipal, acabei de citar aqui, foi criado um fundo municipal de cultura. Gerir esse fundo, como gerir esse fundo, como esse dinheiro deve e pode chegar até o pequeno produtor cultural lá na comunidade, lá na favela, que quer fazer, sei lá, quer fazer um curso de dança, quer fazer
um teatro, quer montar uma equipe de teatro, né? Um grupo de teatro, um grupo de... Enfim, como a gente... É a grande sacada hoje, é o grande desafio. Como nós vamos fazer para que esse fundo chegue a quem realmente... Não estou dizendo que ele não deva chegar nos outros, dos grandes produtores, não estou falando isso. Estou falando que uma parte desse fundo tem que ser pensada, né, diretamente para essa população, para esses produtores. Incentivar o curta-metragem, como você citou, muito bem citado, inclusive, de que o cinema faz parte da indústria criativa, através do curta-metragem, que você não gasta muito dinheiro para fazer um filme e, ao mesmo tempo, cria uma história dentro de uma expectativa, seja ela ficcional, seja ela documental, você está estimulando cada vez mais a indústria criativa. E não se precisa de muito dinheiro para isso. É necessário que a gente incentive o curta-metragem, é necessário que a gente incentive a produção audiovisual, tanto a musical também, por que não, dentro das comunidades, a criação de uma indústria de clipe que a gente não tem, né? Criar clipes, isso gera tanto na ponta de quem está produzindo audiovisual, como também como quem está produzindo música, som, né? Tem todo um trabalho a ser feito que é apenas uma ideia, né? É necessário que essa ideia saia e que o governante também, é importante, mais do que nunca, se conscientize que isso é importante para a cidade. Isso movimenta não só a questão financeira, isso movimenta também a questão cultural, o turismo, a forma com que as pessoas, o carioca vê o carioca, porque o cinema tem essa grande, maravilhosa alma social de que as pessoas se veem, se vejam, se consigam produzir. É muito legal quando você diz assim, poxa, está vendo aquele filme ali? Eu fiz, ou eu participei, ou eu ajudei a fazer. Ah lá, eu estou trabalhando ali naquele filme, eu sou ator. É legal quando isso acontece, né? Isso dá uma autoestima para o cidadão. E o carioca está precisando muito disso. Depois, espero, em breve, muito em breve, que vai acabar essa situação, a gente consiga aí ter uma direção em relação ao que a gente pode fazer mais na indústria criativa, em todos os setores da indústria criativa, mas também pelo audiovisual, que gera... É importante a gente citar o seguinte, para cada R$1 investido numa produção audiovisual, o retorno na cidade é de 3. Então, é importante também investir nisso. Pô, legal, cara, legal. Pô, nosso papo tá super agradável, tá super legal aqui. Você está trazendo informações muito enriquecedoras. A indústria do audiovisual, do cinema e tal, eu acho que ela ainda é muito pouco conhecida, né, pela sociedade, pelas pessoas. A gente olha através da telinha, muitas vezes, mas não sabe muito bem como é que funciona isso na parte de trás ali da tela. Então, essas informações certamente são informações muito importantes e que ajudam a gente a pensar um panorama cultural, né, um panorama de fomento a essa indústria que é tão importante, que cria renda, que cria emprego e que traz muita alegria, né, que pode trazer muita alegria, né? A gente está chegando no final, vou mais uma vez aqui perturbar o Luiz para ele apontar aqui o tempo que falta, porque eu peço desculpa para o Paulo e para o pessoal que está nos assistindo, mas é porque eu estou sem norte aqui total de tempo. Então, pedi para ele avisar para a gente e também vou pedir para ele me avisar aí. Paulo, a gente está precisando, para poder disponibilizar os conteúdos, eu vou pedir para toda a galera que está nos assistindo para salvar um número de telefone. Só que não está aqui na tela ainda para eu poder ver. Assim que o Luiz colocar, eu vou falar para a galera. Então, eu sei que a gente já está no finalzinho. Eu quero que você, se puder aí, fazer um pouco das tuas considerações finais sobre o tema. Quero te agradecer de montão. Eu queria falar um pouquinho mais. Tinha um negócio que eu programei até para bater um papo contigo.
eu assisti um dos teus filmes, que é muito legal. Eu sei que é um filme que você tem um carinho muito grande, que é o Enchente, que você relatou ali a realidade, relatou a realidade de um momento aí, de uma grande enchente, das enchentes, acho que foi de 88, que atingiram... 96. 96? 96. 96, que atingiram algumas regiões aqui da cidade do Rio de Janeiro e tal. E eu vou te fazer uma última pergunta. Eu sei que nosso tempo está estourando, mas não tem como deixar de fazer. Ontem eu fiz uma transmissão com a Marta Rocha e a gente estava falando da questão do meio ambiente, né? E eu acho que esse teu filme ele é um filme muito importante de ser assistido para a gente pensar também na questão ambiental, né? Na perspectiva de uma cidade mais resiliente, que esteja mais preparada para um momento de transformação do clima no mundo, né? Do aquecimento global, principalmente, que vai afetar principalmente as cidades que estão na periferia do capital, né? Que são as cidades dos países em desenvolvimento, porque são cidades mais pobres, têm menos capacidade financeira de se adaptar a essas grandes transformações que vão ser necessárias. E acho que o cinema ele também pode ser uma forte ferramenta para a gente trazer reflexões sobre temas que são muito importantes. Então, por exemplo, esse tema do aquecimento global, ele foi muito estimulado nas pessoas a partir de um filme de alguns anos atrás, onde o vice-presidente americano ele apontava essa grande emergência climática que está acontecendo. E esse teu filme é um filme também que fala muito sobre isso, ele dialoga muito sobre isso. Então, eu queria que você também pudesse, para finalizar aqui, e já entrar aí nos teus agradecimentos finais, eu queria que você pudesse falar um pouco disso, do cinema como uma ferramenta de construção de visões políticas, né? Do cinema como um instrumento para a gente também formar quadros que possam pensar uma realidade diferente, mais inclusiva, né? Uma realidade soberana, uma realidade socialmente equilibrada do ponto de vista ambiental, e também fazer as suas considerações finais, por favor. Bom, antes de mais nada, quero agradecer a você essa oportunidade de estar te revendo, né? Estamos aí tão distantes por causa do coronavírus, né? A gente não posso te dar aquele abraço que eu gosto muito de te dar, mas eu estou muito feliz porque eu acho que embora tenha sido curta, a gente colocou aqui questões importantes para a cidade, né, para o Estado, para o país, em relação do que é essa cultura. Nós temos aí uma triste trajetória das escolas de samba, que é um movimento que uma vez por ano só movimenta muito dinheiro para a cidade do Rio de Janeiro, e o prefeito tem olhado com muito poucos olhos, né, brilhosos para essa atividade cultural do Brasil. Mas eu quero agradecer e eu quero, sim, realmente falar para você que não só a questão política, né, o cinema tem se mostrado também como um grande ativista da área ambiental. Nós temos que lembrar que, na questão política, o cinema que foi feito por Glauber Rocha, o Cinema Novo, né, aquele pessoal, Cacá Diegues, que ontem fez aniversário, Cacá Diegues, ele, o Glauber, enfim, todo mundo, Nelson Pereira e tudo mais, era um movimento político, né? Eram filmes políticos, eram filmes que tinham toda uma estrutura política, de se falar de política e de se conscientizar política. A ferramenta audiovisual é uma arma bem usada, é uma arma que pode dar para a gente muitas vitórias mesmo. Olha, eu quero agradecer, eu sei que daqui a pouco vai cair isso aí, eu quero agradecer a você, tudo que você, pela sua equipe, aí, pelo pessoal, essa transmissão que foi muito legal. Espero ter ajudado vocês aí e ao público tirar um pouco dessa dúvida, né, sobre o audiovisual carioca e o audiovisual nacional. Muito obrigado mesmo. Beleza. Então, gente, Paulo, não vamos esquecer, hein, que a gente tem um projeto juntos,
de fazer aí, de repente, um curta sobre o desmonte da educação integral no estado do Rio de Janeiro. Não esquece desse projeto, hein, gente? Eu e o Paulo, a gente já bateu uma bola, a gente tem um projeto aí para o futuro, tenho certeza que a gente vai conseguir viabilizar, a gente contar um pouquinho dessa história da criação de um modelo de educação cidadã, revolucionário, que foram os CIEPs, e a destruição desse modelo de forma perversa pelos governos que se sucederam, o governo Leonel Brizola. Está registrado lá no meu caderninho, eu vou te cobrar aí, Paulo Silva. Essa missão a gente vai fazer juntos. Vai ser minha estreia no cinema. É importante dizer que essa destruição não foi muito menos maléfica para o Brizola do que o povo do Rio de Janeiro, que ficou sem escolas, né? Ficou um povo aleijado do processo educacional. É importante a gente falar isso também. Sim, sim, com certeza. Então, gente, olha, a gente está terminando aqui mais um super papo. Eu adorei conversar com esse querido amigo aqui, que é o Paulo Silva, que é um produtor cultural, cineasta, é um dos craques do cinema carioca. Muitas vezes a gente olha só lá para Hollywood e tal, mas aqui do nosso lado, pertinho, a gente tem um cracaço, é um cara, gente da gente, realmente que tem tido uma contribuição importante. Quem não conhece, procura as obras do Paulo Silva aí. Algumas dessas obras estão disponíveis aí até na internet. Vale a pena. Deixa eu falar um jabazinho. Deixa eu te dar um jabazinho aqui. Claro. Eu tenho um canal no YouTube, canal Barco Filmes, só tem curtas-metragens. Quem tiver também vontade de disponibilizar o seu curta para colocar no canal, procura a página no Facebook, canal Barco Filmes, que eu coloco lá no canal do YouTube. Tem vários curtas-metragens meus e de outras pessoas, dos outros amigos que também disponibilizaram, tá? Legal. Então é isso. O Paulo está aí, está à disposição para conversar. Quem quiser depois pode buscar os contatos aqui comigo, buscar lá no canal dele no YouTube. Enfim, foi mais um grande papo aqui que a gente teve. Dessa vez a gente debateu aqui um pouco sobre a cultura, sobre o cinema, como que o cinema pode ser uma saída para o Rio de Janeiro. O Paulo trouxe várias informações interessantes, importantes, para a gente compreender um pouco essa indústria, que é uma indústria que muitas pessoas não conhecem, mas que é uma indústria super importante, que fomenta renda, que gera riqueza, e que não tal como muitas outras indústrias, uma indústria, muitas vezes, que polui. É uma indústria do futuro, realmente é uma indústria do século XXI, né? Embora o cinema tenha começado lá atrás, mas dialoga muito com a perspectiva do nosso povo, da nossa gente, pela questão da criatividade. Então, foi um grande prazer. Lembrando a todos vocês, eu tenho feito transmissões ao vivo, sempre na quinta-feira, a partir das 18 horas. Semana que vem a gente vai ter mais uma. E é importante também, galera, que vocês gravem aí, salvem no celular de vocês, por favor, esse número que está na tela aí à disposição de cada um de vocês, para que eu possa manter vivo esse contato com cada um de vocês, inclusive mandando material de audiovisual. Está aí na tela já à disposição para vocês. É isso, gente. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço, um grande agradecimento para toda a turma boa que esteve com a gente aqui. A gente aqui recebe sempre a turma boa, a galera do Ciro. A gente recebe todos os cariocas aqui de coração aberto. Um beijo no coração de todos vocês e até a nossa próxima transmissão ao vivo. Boa noite.